Ivonice Satie foi bailarina, diretora de companhia, ensaiadora, professora. Nesses 1000 papéis que ela desempenhou na dança, muita história e muita gente passou junto com ela. Ivonice vai começar contando então pra gente como é que se iniciou a sua trajetória. Eu descobri logo que eu queria dançar. Ou queria dançar ou queria ser do circo, mas alguma coisa que mexesse com as minhas emoções, né? Isso eu descobri em Bilac, no interior de São Paulo, onde eu nasci. E do lado da minha casa, todo ano vinha um circo. E esse circo tinha um número de cavalos que tinha uma menina que se vestia de bailarina, mas ela não dançava, ela fazia aquelas coisas, manobras em cima do cavalo. E para mim era o mundo, aquilo que eu tinha vontade de ser, de me vestir daquela forma. Quando eu vim a São Paulo com 6 anos de idade, é que eu vi a televisão pela primeira vez. Aí é que eu vi uma menina dançando e assim foi amor à primeira vista. Sou um produto realmente da Escola Oficial de Bailados, eu nunca cursei nenhuma escola privê, porque meus pais não tinham condição de pagar. A mamãe se informou e fui lá fazer o teste de seleção em novembro de 59. Fiz os 8 anos da escola, eu tive 3 grandes professores na minha vida na Escola Oficial de Bailados, que foram Araci Evans, Gilsa Boia e a Marília Franco. A eles eu devo assim toda a minha formação, minha primeira formação em dança. Acho que eu devia ter uns 14, 15 anos. Foi meu primeiro trabalho profissional em TV e como coreógrafo e diretor Ismael Guiser. Então também acho que eu comecei bem. Quando eu conheci você, aos 14 anos, eu não conseguia tirar os olhos quando ensaiava, porque você era tão luminosa. Então, já aos 14 anos, porque, na verdade, ninguém ensina ninguém a dançar. Ou você nasce, ou senão você vai se torturar a vida inteira e não vai conseguir chegar onde você queria. Você tinha as dinâmicas, você tinha a personalidade que pouca gente tem, apesar da sua inexperiência, você já era bailarina. Para mim, essa arte da dança é movida à disciplina e à paixão. Eu acho que a gente não consegue ser da dança se não tiver a disciplina e a paixão. Para mim, o bailarino não é aquele que executa, é aquele que passa para o público alguma coisa além da execução, porque às vezes o público que vem assistir, ele é completamente leigo no que diz respeito à técnica da dança, sean dehors, sean dedans, mas quando você transpassa isso e o público recebe isso, ele não está recebendo a sua técnica, ele está recebendo a sua alma. Depois do 4º centenário, não existia espaço para bailarina. Existia a televisão, né? O show. E lá fui eu. E aí eu tive um contrato freelancer de ficar trabalhando na TV Record, fazendo aquelas coisas de TV que a gente tinha que aprender a coreografia de tarde e gravar de noite. Quem diga que ia só para aparecer na televisão está mentindo, porque naquela época não havia muito meio para se sobreviver. A televisão dava a oportunidade de se apresentar e pagava cachês razoáveis, se ganhava bastante bem, e depois nós fazíamos nossos trabalhos por fora para poder a realização artística. Eu fiz parte realmente da primeira trupe, podemos dizer assim, do Corpo de Baile Municipal de São Paulo, que hoje é o Balé da cidade de São Paulo e que nasceu em 1968. Era dirigido pelo Johnny Franklin? Pelo Johnny Franklin e pela Lia Marx. O balé, na realidade, ele nasceu por uma necessidade até das óperas, né? A temporada lírica era um momento muito forte no Teatro Municipal. E nós fazíamos repertório de balé clássico. E fazíamos uma coisa um pouco mais moderna, um pouco mais, às vezes, puxada pelo nosso folclore, como maracatu. Era o máximo que a gente ia, assim, né? E aí teve um momento que houve uma grande transformação. Conta pra gente. Foi em 1974. Tem uma mudança de governo, uma mudança de secretariado. E o secretário de Cultura aí era o Sabat Magaldi, que na época era companheiro da Marilena Ansaldi. E a Marilena tinha um olhar assim muito avant-garde, acho assim, foi muito à frente, muito feminista. Já na época que a gente não falava nisso, ela já era. E ela trouxe para dirigir o balé e para dar um novo olhar ao balé, Antônio Carlos Cardoso, que veio da Bélgica, junto com Vitor Navarro, Iraci Cardoso, Sônia Mota, gente que falavam de coisas que a gente ouvia, mas que a gente ainda não tinha vivido. Foi maravilhoso,
poder deixar um pouco as sapatilhas de ponta na época do lado e poder fazer algumas coisas mais inovadoras, umas coisas mais contemporâneas, mais modernas, uma nova leitura, uma nova ação corporal, uma nova atitude até artística. Eu conheci a Ivonice em 1974, nessa transformação que houve no Corpo de Baile Municipal de São Paulo, com uma formação totalmente clássica, que dançava muito mais nas óperas, etc. Nós viemos com um projeto muito arrojado, que provocou muita polêmica na época, muita dissidência, mas não foi o caso da Ivonice. A Ivonice foi uma das bailarinas, uma das jovens bailarinas da companhia, que abraçou imediatamente o projeto. Quando o balé nasceu em 68, já era um momento que efervescia tudo, né? Aí, em 74, eram momentos assim que a gente gritava um pouco mais, a gente queria falar um pouco mais sobre as coisas que a gente vivia e não sobre utopia, porque o balé clássico é muito lindo, é romântico, né? Mas ele fala de coisas que a gente não vive mais. Eu acho que a Ivonice sempre foi uma bola de fogo. Nós sempre brincamos muito, eu e ela, porque nenhuma das duas tinha muita facilidade para o balé clássico, né, Ivo? Quando ela fala essas coisas, essa liberdade, pra gente era muito difícil determinadas coisas, então era só trabalhando muito. Eu sempre fui muito persistente. Eu sempre fui muito persistente. Eu não sei que nome dar a isso, além de uma persistência em querer chegar no meu melhor. Acho que isso fez com que eu conseguisse transpor as várias barreiras que o balé clássico coloca na frente de nós, bailarinos. Quando eles vieram com essa nova dança, onde a gente colocava as sapatilhas de ponta, mas de uma forma diferente de usar a ponta. Nós dançávamos de pés nus, de salto alto. Para mim, isso era uma liberdade. Eu me sentia livre para me expressar melhor. Era uma coisa mais neoclássica, uma coisa fundida com a dança moderna, que era o que a gente queria fazer. Eu acho que eu era muito jovem na época e eu pedi aquilo. Eu fiquei na idade de 14 anos do Balé da cidade de São Paulo. Além de bailarina, eu era assistente de coreografia e fui ensaiadora com 24 anos. É uma coisa que eu amo fazer até hoje. Adoro fazer isso, adoro ajudar o bailarino a entrar em cena. Poder olhar o potencial dele e juntar ao meu. Foi uma grande escola para mim também, que pela primeira vez naquela época dançava, mas estava também do outro lado do palco. E a gente dizia que nós não éramos assistentes de coreografia, nós éramos as insistentes. Quando eu fui embora para Genebra com Oscar Arraes em 1980, nós tínhamos muitos brasileiros na companhia. A Nancy Bergamin, o Antônio Gomes, depois veio a Simone Ferro, a Léa Ravas, a Lucianita Fará, o Vitório Casarim. Nossa Senhora, é uma lista enorme de bailarinos brasileiros que passaram e que continuam, alguns ainda na Europa. E depois eu fui encontrar Irasti Cardoso e Oscar Arraes. Quando ele se foi em 80, 81, ele levou assim, não só Irasti Cardoso, mas muita gente do balé. Era como se tivesse um pequeno Brasil fora do Brasil. Nós éramos, assim, acho que mais de 10 brasileiros. Falava-se mais português e espanhol do que francês naquele teatro. E foi muito lindo quando a Ivonice fez Shogun, né? E foi para o Festival de Nyon e ela ganhou o primeiro prêmio. Foi um grande orgulho para nós todos, porque daí também lá ela se apresentou como coreógrafa. E isso acho que abriu portas para toda essa carreira internacional da Ivonice. É interessante ser japonesa no Brasil. Eu acho que eu guardo a essência da cultura oriental, algumas coisas que a gente aprende em casa, que não esquece nunca. E aprendi, assim, ser brasileira, gostar de dançar, gostar de me expressar com o corpo. Eu acho que isso o Brasil me deu. Eu fui criada dentro de uma cultura nipônica. Eu estudei em escola japonesa, em casa a gente só falava japonês. Depois, da porta de casa para fora, eu tinha que tomar uma postura ocidental. Então, para mim, desde criança, eu sentia esse conflito. Hora eu tinha que ser geisha e hora eu tinha que ser cabocla, para sobreviver nesse país.
E o Ismael, em 82, ele me convidou para dançar na primeira gala que o Ismael Guiser produziu. Foi um furor, porque não era todo mundo que produzia uma gala de dança assim, né? Era muito chique, né? Então, ele falou, olha, eu queria coreografar o Padedê do Pássaro de Fogo para você e para o Carlos Dimitri. Eu falei, bom, Ismael, mas tudo bem, eu vou dançar. E ele falou, eu deixo você fazer uma coreografia. E aí nasceu Shogun. Eu sou de uma descendência de famílias de ancestrais que vêm de uma linhagem de samurais, né? E vovô, ele foi criado dentro do palácio. Ele aprendeu todas as artes marciais, desde a esgrima, arco e flecha. Nem meu pai, nem meus tios se interessaram em aprender a arte do sabre, que é a arte de enfrentar o desconhecido. E eu aprendi com ele o Iaido. Iaido é a arte do sabre. E junto com a arte do sabre, eu aprendi também a dança do samurai. Atrás da força física, há toda uma filosofia, uma estética, uma ética, uma postura interior. A gente busca muito mais o conhecimento de dentro para fora, essa arte de enfrentar o desconhecido. Você tem que realmente deixar que a sua sensibilidade esteja à flor da pele para você perceber de onde vêm os ataques. Isso foi o meu guião, não só na minha vida pessoal, como na minha vida profissional, com certeza eu devo isso ao meu avô. E ele queria muito que eu dançasse o Iaido no palco de teatro municipal. Mas como é que eu ia explicar para ele, que tinha 80 anos, que era um pouco diferente a minha dança daquilo que eu aprendia com ele? Então, nessa primeira oportunidade que eu tive, eu fiz uma fusão das artes marciais, do Kenbu e do Iaido, com a dança moderna. E aí nasceu Shogun. Já completou 25 anos, está ainda hoje em cartaz no Miami City Ballet e na Companhia de São José dos Campos aqui no Brasil. Aí de volta ao Brasil, tinha o Balé da Cidade, tinha o Cisne Negro, o Estágio, e eu nessa época estava já me atirando como maître de balé. E aí eu liguei para a Uda Bittencourt, para a dona Uda, com a maior cara de pau. E falei, Uda, lembra, eu sou ivonista, estou voltando da Europa. Eu queria que você me desse uma oportunidade, que eu pudesse ir até a sua companhia e desse uma aula para você avaliar e me dar um emprego, né? Na realidade, eu estava procurando emprego. Foi de uma aula que eu pedi para dar. Eu fiquei 3 anos com a Uda, ajudando-a como maître de balé esses 3 anos, como assistente de coreografia e fazendo tudo, né? Assistente de coreografia que faz tudo. Do Cisne Negro foi depois, logo depois que você dirigiu pela primeira vez o Balé da Cidade de São Paulo. Foi. Em 93, eu dirigi o balé de 93 a 96. Foi um pedido da própria companhia, dos próprios bailarinos. Nunca esperava que isso fosse acontecer tão rápido assim. E para mim foi como que voltar a casa. O Balé da Cidade, na época, faltava ali o repertório. E dizia assim, não, aquele que está dançando é o Balé da Cidade. Quer dizer, que tivesse não um selo, mas um timbre, uma personalidade, uma coisa que ficasse marcante nos bailarinos, né? Então, essa companhia tem que ser, primeiro, reconhecida no seu território nacional. Não importava onde convidasse, nós íamos cumprir aí a nossa função social até, por ser uma companhia pública. A gente dançava desde o circo ao teatro, melhor teatro. Então fomos descobrir juntos um repertório, colocando o Balé da Cidade com uma companhia internacional, se comparando a outras companhias no mundo, não só no Brasil. Nós fomos convidados pelo curador, o Guy Darmet, para participar da Bienal de la Danse, que o título era A Aquarela do Brasil. Então foi a primeira vez que o balé pisou, e já pisou com honra, né? Lá em Lyon. E deste dia até hoje eles não deixaram de ir nenhuma vez, nenhum ano mais, à Europa. Num segundo momento, você dirigiu de novo o Balé da Cidade de São Paulo e já nesse momento você tinha uma outra ideia que também transformava por dentro a própria estrutura do Balé da Cidade. Me pediram para voltar, eu tive só mais 1 ano e meio de gestão, na minha segunda gestão. Então eu pensei, bom, é agora que nós vamos então criar a Companhia 2 do Balé da Cidade de São Paulo. A companhia que trata dos bailarinos veteranos, com mais anos de
de janela, de palco, de tudo, para que eles pudessem ousar e recomeçar tudo de novo. A dança avançou, a profissão se fortaleceu, essas pessoas continuaram com a dança, sobrevivendo dela e se alimentando artisticamente dela. Desmistificar um pouco essa coisa da carreira do bailarino, que o bailarino com 35 anos já era. E eu tinha 35, 45 e eu me sentia no meu corpo que eu podia fazer mais. Depois que comecei a observar tua dança, tua maneira de crescer, da maneira como você absorveu todas essas maneiras novas de se mexer, de dançar, de observar, e que é o que você vem trazendo até hoje. Fiquei pensando onde começava a coreógrafa, a bailarina, a criadora, a ensaiadora. Queria contar para as pessoas que estão aqui que quando a gente trabalha com você, todas elas estão presentes. E isso te faz extremamente completa, né? Você continuou movendo corações quando você, ao mesmo tempo, acumulava função no Balé da Cidade e se dirigiu para Diadema, onde você fez uma revolução na dança. Conte aí um pouquinho dessa revolução em passos lentos e constantes. E Diadema é um capítulo, realmente, da minha vida, pessoal e profissional, né? Eu namorava com o Wagner Bossi, que ele era o diretor de planejamento urbano. Eu era diretora do Balé da Cidade de São Paulo e eu ministrei uma oficina na época de 3 meses, aberta para os profissionais da cidade. A gente ia conseguir ter uma noção de como era a formação em dança na cidade. E eu dei o meu parecer à prefeitura, ao Departamento de Cultura, dizendo que a cidade, sim, ela tinha uma fome muito grande, mas que, se a prefeitura estivesse preocupada com isso, eles teriam que dar à população uma formação melhor do que as pessoas tinham nas academias e de graça. Depois de 1 ano, a Secretaria de Cultura estava comemorando, porque nós tínhamos 1.000 envolvidos na dança, dançava de criança, terceira idade. E eu falei, olha, ainda não é, porque nós tínhamos 11 centros de cultura e 2 oficineiras que pulavam como umas loucas, de galho em galho, dando aula aqui, depois andando lá do lado, lá. O único jeito de melhorar esse ritmo seria a formação de uma companhia, com um perfil diferente das outras demais existentes, né? Atender às dificuldades da cidade. Desmistificar o bailarino, desmistificar o artista, você fazer com que essa distância entre público e palco seja cada vez menor. Criar uma companhia com a cara de Diadema, por exemplo, a cara do ABC, onde os bailarinos, além de dançarem, de produzirem seus espetáculos, eles têm a responsabilidade de estar a formação de público, mas de um público crítico, um público que tem discernimento, um público que não aplaude qualquer coisa. Então, esse é o público de Diadema, que nós conseguimos realizar nesses 10 anos. Essa coisa acabou crescendo de tal forma que a Companhia de Diadema criou uns filhotes, né? Grupos que nasceram da experiência da Companhia de Danças de Diadema. O primeiro foi Mulheres do Eldorado. Foi criado também um outro grupo chamado Danceato, que até hoje é dirigido pela Ana Botosso. É um grupo se profissionalizando. E mais um outro grupo muito interessante, que é o Mão na Roda, que foi criado também nesse período. Diadema me mostrou que a minha arte vai muito além do palco. Ela não morre aqui. Eu aprendi também que todos os corpos se movem, todos os corpos têm alguma coisa interessante de dar. Todos os corpos podem dançar. E mais uma vez você se desdobrou. Enquanto você ainda estava em Diadema, você foi para o Amazonas. O Amazonas foi curto.
Foi um período de 3 anos e meio, não chegou a 4, mas foi intenso. Na verdade, a dança não tinha saído deles ainda, gozado, né? Estava tudo assim guardadinho dentro deles. Eu acho que estavam esperando eu chegar lá para tirar isso para fora. Eu acho que o grande desafio foi eles me aceitarem. Esse foi o grande desafio. Quando eu cheguei na Amazônia, eles me consideravam como se eu não fosse de lá, né? Eu dizia, mas eu sou tão brasileira quanto vocês. Me chamavam de estrangeira. Logicamente, as pessoas não foram receptivas. A secretaria, sim, o Estado, sim, foi muito receptiva à minha vinda. Mas a companhia em si, a dança da cidade em si, não. Foi através do trabalho que eu fui conquistando meus próprios bailarinos. A grande faceta lá foi o reaprendizado de como lidar com aquela comunidade, porque, sabe, a gente não está acostumado a lidar com o índio. O índio não dança como o africano dança, é diferente, ele é mais seco, ele é mais reservado, ele é mais sério. Então, foi desenvolver essa cumplicidade com eles, não é? E a partir disso poder desenvolver um trabalho. O CDA é a única companhia profissional do norte, de todo o norte do Brasil. Então ela tem uma missão muito grande a cumprir naquela região. A relação com a natureza é uma coisa muito forte, que eu nunca havia sentido antes. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por mar, pela natureza, enfim. Mas estar em contato direto com ela, com essa potência, né? É uma coisa tão forte, a relação dos animais, da água, da fauna, flora. Me deu vontade mesmo de me integrar a essa equipe e, junto com os amazonenses, levantar a bandeira também de alerta. A convite incessante dessa mulher maravilhosa, essa minha amiga que é a Vera Lafra, ela quis tanto que eu estivesse junto com ela e eu achava que era o momento de voltar para casa mesmo. Voltei para dirigir junto com a Anselmo Zola, essa companhia que eu amo hoje, que são os meninos da minha vida, é a Sociedade Masculina. Viver da dança no Brasil é um desafio diário. E uma das grandes coisas que nós fizemos foi criar um elo artístico muito forte, em saber que o mais importante é a dança acima de qualquer coisa. Foi o ponto profissional que nos aproximou e que nos aproxima até hoje, né? Existe uma confidência muito grande, os olhares se falam. Muitas vezes nós conversamos só pelos olhares. E a convite da Verinha também, eu sou também diretora, coreógrafa e bailarina do Estúdio 3 Companhia de Dança. O que eu fico muito feliz porque isso me traz ao palco, porque a possibilidade de eu continuar movendo esse corpo, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é de estar no palco. É o lugar onde eu me sinto mais feliz ainda hoje. De todas as coisas que você faz, projetos que você lançou maravilhosamente bem para desenvolver a arte, a dança em geral, tudo, né? Eu acho que ainda a coisa mais importante que você faz é dançar. Você realmente modifica o espaço com tua dança, com tua energia, e isso faz muito bem para nós, para a humanidade e para o universo.